último caso que a gente tem, quando a gente trabalha com a equação segundo grau incompleta, lembra que eu falei para vocês? O único que não pode ser zero é o A. Então, o número que multiplica x ao quadrado nunca pode ser zero. Os outros podem. Então, no primeiro caso, a gente fez com b igual a zero, depois com c igual a zero, e a gente tem também com b e c igual a zero, tá? Então, só tem o número que multiplica x ao quadrado. Se vocês lembrarem que eu acabei de falar no exemplo anterior, o que vai acontecer? Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 0 dividido por 5, 0. Então, só tem a solução 0 para essa equação. E aqui a mesma coisa. Mais ou menos raiz quadrada de 0, se fosse colocar na raiz, vai dar 0. Professora, mas você falou que sempre tem duas raízes. E aí tem apenas uma. Daqui a pouco a gente vai colocar em ordem essa parte das raízes. Vocês vão entender que uma equação de segundo grau, ela tem algumas possibilidades. Ela pode ter uma raiz, na realidade a gente fala que são duas raízes iguais. Então é como se fosse 0 e 0. Então são duas raízes iguais, então qual é a raiz? 0. A gente tem a equação que tem duas raízes, tá? Que a gente já viu, mais ou menos 5, mais ou menos 3, 0 e 8, 0 e 3. E a gente tem a equação que não tem raízes, que vocês já viram uma, tá? Que não tinha solução, então ela não tem raízes. Então são os três casos importantíssimos pra gente. Mas isso vai indo aos poucos. Aqui a gente começa com as equações completas. Já estamos quase chegando em Bhaskara. Primeiro vamos pelo caso da fatoração. Alguns casos ajudam vocês, tá? Se vocês lembrarem de fatoração, para ir mais rápido. Acontece que muitas vezes quando eu aprendo Bhaskara, eu não quero resolver por mais nenhum método, eu vou direto para Bhaskara, tá? Mas, com o passar do tempo, a gente tem pressa de resolver exercício. E aí acaba voltando para esses exemplos aqui. Então vamos lá, fatoração. Qual o caso que a gente tem de fatoração aqui? Trinômio quadrado, perfeito, tá? Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 1, 1. Multiplico por 2. 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x. Deu o que está aqui no meio, então é um trinômio quadrado perfeito. Então isso vai ficar x menos 1 ao quadrado igual a 0. Gente, o que é x menos 1 ao quadrado? É x menos 1 vezes x menos 1. Olha o que entrou aqui, a multiplicação. O que a gente acabou de ver da multiplicação? Quando o resultado é 0, significa que um dos dois termos é 0. Então, x menos 1 é igual a 0 ou x menos 1 é igual a 0. Não preciso resolver porque eles são iguais. Então, x igual a 1. Outra vez, chegamos no caso que eu tenho uma raiz. Então, a gente fala que são duas raízes, mas elas são o quê? Iguais, tá? Então, basta colocar uma só, x igual a 1. Aqui, raiz quadrada de 4x ao quadrado, 2x. De 9, 3. Multiplica por 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12x. Tá, cheguei aqui no meio. Então, vai ficar 2x mais 3 ao quadrado igual a 0. Outra vez, vou cair no mesmo caso. É 2x mais 3 vezes 2x mais 3 igual a 0. Como são iguais, eu preciso só fazer um deles. 2x mais 3 igual a 0. X igual a menos 3, foi para lá, sobre 2. Então, a minha raiz é menos 3 sobre 2. Pode dar fração? Pode. Tá? A gente nem resolve, nem coloca decimal. A gente deixa assim mesmo.
Gente, até que enfim chegamos em Bhaskara, tá? Com Bhaskara a gente resolve qualquer tipo de equação de segundo grau, completa, incompleta, qualquer maneira, tá? É claro que se for incompleta, aquele primeiro processo que eu expliquei para vocês é bem mais simples. Quando eu fizer o primeiro exemplo, alguns de vocês vão falar assim, professora, é muito complicado, tem muita passagem. No terceiro exercício que vocês estiverem fazendo, vocês já vão ver que é simples e que daqui a algum tempo vocês estão pulando etapas. Tanto é que quando a gente for resolver mais para frente um pouco, vocês vão ver que eu vou pular as etapas, tá? Nesse primeiro, eu vou colocar todas elas para não ficar nenhuma dúvida. Então, os primeiros exercícios, muitas linhas do caderno. Depois, começa a ir simplificando, tá? Então, não se preocupem com isso. Então, vamos lá. Nós vimos que a equação incompleta, faltam alguns itens, tá? Aqui a gente tem uma completa. Quais são os processos para resolver a equação por Bhaskara? A equação dele é essa. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O que é esse delta, professora? Isso aí não é um triângulo? Não, letra grega, delta. Tá. O delta tá aqui. Então, muitas vezes vocês vão ver a equação de segundo grau assim. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vocês perceberam que fica parecendo algo um pouquinho mais complicado, né? Muito número, muita letra. Só que o que acontece? Vocês estão vendo o que está aqui dentro? B ao quadrado menos 4c? Essa é a fórmula de Bhaskara. Isso aqui a gente resolve separadamente do lado e depois só coloca o resultado lá dentro, tá? E esse delta ele é muito importante, ele vai aparecer em várias fórmulas pra gente. Então, mais para frente a gente vai estar vendo parábola e o delta vai ser importante. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver. A, B e C. Quem são esses? São os coeficientes de x ao quadrado, x e o termo independente. Então, quem está na frente do x ao quadrado? Se não tem ninguém, é 1. Então, A igual a 1. B, quem está na frente do x? Menos 2. E o próximo termo, menos 8. Professora, precisa fazer A, B e C? No começo, sim. Até vocês pegarem prática. Depois já não precisa mais, vocês vão direto. Primeira coisa, eu vou calcular delta. Então, vamos calcular delta aqui. Quem vai ser delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual. Quem é B? B é menos 2. Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes. O A vale 1 e o C vale menos 8. Preciso colocar entre parênteses? Preciso, né? Porque senão eu vou ter sinais multiplicação e menos junto, tá? Então, vocês fazendo assim, tem menos chance de errar. Quem vai ser delta? Delta vai ser menos 2 ao quadrado, 4. Todo número negativo ao quadrado, positivo. Aqui eu vou multiplicar esses 3. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. 4 mais 32, 36. Delta igual a 36. Esse momento do delta, quando a gente chega mais para frente, é engraçado. Quando a gente chega no número que dá raiz exata, dá uma alegria no coração, tá? Vocês vão perceber isso depois. Como é que a gente vai resolver o x? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual a menos b. Quem é o b para mim? Menos 2. Mais ou menos, raiz quadrada. Quem é delta? 36. Sobre 2 vezes o a. O a vale 1. Aqui vai ficar menos com menos, mais 2, mais ou menos.
Raiz quadrada de 36, 6. 2 vezes 1, 2. Vocês estão vendo que tem dois sinais? Isso vai me dar duas respostas, que a gente chama de x1 e x2. O primeiro a gente faz com o sinal de mais. 2 mais 6 dividido por 2. E o de baixo com sinal de menos. 2 menos 6 dividido por 2. Aqui a gente vai ter 2 mais 6, 8. Dividido por 2, 4. 2 menos 6, menos 4. Dividido por 2, menos 2. Vamos começar já a colocar nossos conjuntos de soluções, para vocês irem se acostumando. O conjunto de solução dessa equação, 4 e menos 2, tá? A gente pode deixar assim. Vocês viram quantas raízes apareceram? 2, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a resolver por Bhaskara várias equações. Então, vamos ver mais dois exemplos, vamos lá? Em sala de aula ainda, conversando com vocês, eu enfatizei uma coisa. Para ter uma equação de segundo grau, tem que estar igualado a zero, tá? Então, se vocês prestarem atenção, eu não posso fazer nada por enquanto aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar a zero. Então, 2x vem para cá, menos 2x. Menos 4 vem para cá, mais 4. Isso aqui vai ser x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Tá, agora começa a equação. O valor de A. O A é 1. B, menos 4. E o C, 4. Então, vamos calcular primeiro delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, quem vai ser delta? Quem é B? Menos 4. Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o A é 1 e o C é 4. Tá. Delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado, 16. Então, se vocês perceberem, como o primeiro número está elevado ao quadrado, sempre vai dar um número positivo. Aqui, só tem um sinal de menos. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Não tem problema, tá? O delta deu 0, existe raiz quadrada de 0, então não tem problema nenhum. X é igual. Vamos começando a lembrar a nossa fórmula? Menos B, tá? Menos B. Quem é o B? Menos 4. Mais ou menos. Raiz quadrada de delta. Quem é o delta? 0. Sobre 2 vezes o A, que vale 1. Então, o x vai ser igual menos com menos, mais 4. Mais ou menos 0, que a raiz quadrada de 0 é 0, sobre 2 vezes 1, 2. Vou ter duas raízes, x1 e x2. Lembra que eu sempre falei para vocês que a gente tem duas raízes? Mas o que vai acontecer? 4 mais 0 é 4. Dividido por 2 é 2. E 4 menos 0 também é 4. Dividido por 2, 2. Então, apesar de ter duas raízes, elas são o quê? Iguais. Então, na hora de colocar no conjunto solução, a gente coloca 2. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês que a gente ia começar a ir separando? Vamos lá, no próximo. Quem é o A? O A vale 9, o B. Então, o A vale 9, o B 2 e o C vale 1. Vou calcular o meu delta. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? 2 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, vezes o A vezes o C.
delta vai ser igual. Gente, professora, dá para vocês me ajudarem? Ninguém falou que estava errado. Se estivesse na sala de aula, hein, você já ia começar assim, professora, 2 2 é 9. É isso mesmo. O A é 9, tá? Tô com saudades, viu? Dessa bagunça. 2 ao quadrado, 4. Aqui vai dar menos 4 vezes 9, 36. Vezes 1, 36. 4 menos 36, menos 32. Para aí. Por quê? Delta, ele vai entrar dentro da raiz. Existe raiz quadrada de número negativo? Cuidado, eu não estou falando que não existe raiz quadrada de 32. Se fosse positivo, eu ia continuar o exercício. Mas não é exata, não faz mal. Não precisa ser exata a raiz. Eu tenho que continuar. Eu só não vou continuar porque o delta é negativo. Quando o delta é negativo, conjunto solução vazio. Lembrando que vazio pode ser assim ou assim. Não coloquem um dentro do outro, tá? Gente, com isso a gente encerra só uma passagem do que é a equação de segundo grau. Eu sei que vocês já tinham visto algumas videoaulas, mas é mais para vocês poderem tentar tirar todas as dúvidas, tá? Daqui a pouco vocês vão ter outra aula, só que é a aula da resolução dos exercícios conceituais.